Olá, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que se transmite semanalmente aqui no canal 49, na Diocese de Fresno, Califórnia, aos domingos às 7 horas da tarde e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Sousa, de Santa Brígida, Hanford, e estou fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Raul Marta. Boa tarde, Sr. Padre, como é que está? Está bom? Boa tarde, boa noite, João. Boa noite, nossos amigos, aí nas vossas casas. Saúde e paz. A gente não sabe, Sr. Padre, se há de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Porque as pessoas agora podem nos ver a qualquer hora do dia ou da noite, podem nos ver de manhã, podem nos ver à noite, podem nos ver na Califórnia, podem nos ver nas ilhas, Sim. podem nos ver no Oeste, a minha tia, na Costa Leste, não é? A tia Fátima e as primas e os primos, dizem que nos veem lá todas as semanas, mas é que a gente não sabe se há de dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Matam saudades, não é? Olha o João, está lá e tal. E também é para ouvir as leituras da missa do domingo, que elas são tão ricas e têm tanto que nos digam. Olha, o Sr. Padre, nas suas férias agora, o senhor já vem para trás agora esta semana, não é? Estou quase. Espera, já está cá. Hoje é o dia 1 de setembro. O senhor Então já chegou. já estarei. Já regressou. Eu ia prazer, o senhor lá diga aos seus amigos que tem este programa e que eles podem ver lá em Lisboa também, não? Os seus parentes, os seus amigos. Raramente falo nisso para eles não me chamarem vaidoso. Não é vaidoso, isto é para fazer apostolado. Isto é levar as coisas de Deus a todos os cantos do mundo. Por isso é que a gente faz isto. Senão a gente não fazia. Se isto fosse só para a gente parecer bonitos. A gente tem mais que fazer. Ok, temos um Evangelho bem cumprido hoje, Sr. Padre. E diz coisas que a gente talvez não vai gostar de ouvir. Se calhar não. Ou pelo menos não são aos nossos ouvidos aquilo que a gente mais gosta, não é? Vamos ver o que é. De novo São Lucas, portanto estamos no domingo 23, 23º. São Lucas. Sim, 22º. São Lucas, capítulo 14. 1 a 7 e até ao 14. Naquele tempo, Jesus entrou, num dia de sábado, em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado a alguém mais importante do que tu. Então aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer, dá o teu lugar a este. E ficarás depois envergonhado, se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai e senta-te no último lugar. Quando vier aquele que te convidou, dir-te-á, amigo, sobe mais cá para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado, quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides apenas os teus amigos, nem só os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sr. Padre, isto tem aqui muitas coisas para a gente conversar. A primeira coisa é que o que está passando aqui é num sábado. E a outra é que isto era um banquete em casa de um dos principais fariseus. Então a gente está a ver que as pessoas convidavam Jesus para ir à sua casa, para irem comer com ele.
Isso até é muito agradável ver isso. E era um dos principais fariseus. Talvez então os fariseus nem todos estavam contra Jesus, não é? E de vez em quando convidavam-no à sua casa. Houve vários, não é? Que fizeram isso, a tomar uma refeição. O que é que o senhor vê nisto de Jesus Cristo, sendo Deus, é tão humano, ele compartilha connosco da condição humana, tal qual outra pessoa, não é? E não se fazia todo importante, eu sou o filho de Deus, não vou comer à tua casa, que eu sou muito importante. Não, ele aceitava um convite. Ele se viesse a Hanford, eu também gostaria de ir levar lá a fazer um barbecue. Passaram a tarde a conversar, não é? Esta coisa de Jesus ser acessível a todos, incluindo aqueles que às vezes andavam de ponta com ele. Porque aqui diz, todos o observavam, andavam todos com o olho nele. Só não sei se era só para comer que ele ia lá, que ele foi lá. Eu creio que ele não ia só para comer de maneira nenhuma. Simplesmente aceitava o convite de quem quiser escutá-lo. Portanto, convidar Jesus para sentar-se à sua mesa implicava, se calhar, não apenas... podia implicar uma curiosidade, podia implicar este homem, de facto, fala bem, diz umas coisas, vamos cá reuni-lo na minha casa e também chamo muito mais gente, os meus amigos, etc., para tal. Mas Cristo, por outro lado, também implica... Há duas coisas que me parecem. Por outro lado, também implica Cristo, sempre que alguém o quer receber em sua casa, Cristo está mais do que apto, de braços abertos, para entrar em sua casa, para aceitar o convite de quem o quer ver. Recordamos Zaqueu, queria ver Jesus, foi lá para cima e ele disse, queres ver-me? Eu vou estar na tua casa esta tarde ou esta noite. Anticristo não rejeita, é pecador, não importa, vai, é pobre, não importa, vai, é rico, vai, ele veio para salvar todos. Por outro lado, também Cristo comparou algumas vezes o reino de Deus a um banquete, onde todos são convidados, etc, etc, onde mostrou a misericórdia do Pai, etc. Depois lembramos também a ceia pascal, como um autêntico judeu, como banquete nupcial, etc. Cristo foi a um casamento e aos casamentos, etc. Portanto, Cristo, para dizer, não perdia a oportunidade para estar com os homens, não perdia a oportunidade para se fazer ouvir a quem o queria escutar, não perdia a oportunidade para pregar aquilo a que vinha fazer. E realmente, mesmo na casa do homem, tão importante, um dos principais fariseus, dá-lhe um recado também, deu um recado aos outros, mas também deu logo a ele. Exatamente. Mas ainda antes de sair do banquete ou dessa refeição, só mais um pequeno comentário. Eu, por exemplo, teria muito gosto em que se Jesus passasse por Hanford a pregar, de o receber em minha casa. E a gente pode virar isso ao contrário. Jesus convida-me todos os dias a tomar uma refeição com Ele. Na Eucaristia, Jesus põe a mesa, é o grande banquete de Jesus Cristo com os seus amigos, e em que o alimento não é um barbecue qualquer, não é uma galinha que a gente faz de barbecue, um churrasco, ou seja lá que for. É o próprio Jesus que se transforma em alimento para as pessoas. Isto só assim um à parte, porque neste caso aqui, penso que não se estava a tratar da Eucaristia, mas a gente não deve perder de mente o que Jesus faz para nós todos os dias, o banquete que Ele põe à nossa disposição. E Ele deu o exemplo em que Ele ia à casa das pessoas comer, e agora que Ele proporciona o alimento, a gente também não se deve fazer rogados. Se queres, de facto, puxar para aí, de facto, a gente pode ver também uma antevisão
do banquete da Eucaristia, onde não há primeiros lugares nem últimos lugares, todos são chamados. E é a pureza de sentimentos, é a comunhão de sentimentos que leva a sentar-se àquela mesa. Portanto, não há vaidades, não há hipocrisias, não há riquismo, não há... pronto, é tal. Agora, ali, de facto, o evangelista vai buscar um facto histórico, concreto. Jesus foi a comer à casa de um dos principais fariseus. De facto, os fariseus eram aqueles que estavam terrivelmente agarrados à lei, terrivelmente, para quem o grande valor. E certamente, se calhar, ele ou muitos dos seus amigos, ou o homem que o convidou, já estava, à maneira de Nicodemos, mais do lado de Jesus, mais aberto a Jesus, e resolveu fazer um banquete, chamar os seus amigos para ver se eles também ouviam alguma coisa e se entravam, ou então chamou para pôr todos a terem os olhos em cima dele, a ver o que é que, etc. Portanto, mas a verdade é que Cristo foi, e a verdade é que, fosse por uma questão ou fosse outra, Cristo cortou a direito e diz a um, diz a outros: tu que sentaste no primeiro lugar, pensas que és mais importante, olha, muito mais bonito desta maneira, e outro, etc, etc. E depois diz aquilo que, e tu, quando deres um banquete, vê lá se tens mais juízo quando fizeres isso, não é? Yeah. Não convides só os ricos, só aqueles que podem retribuir-te. Convida, se calhar, os banquetes do Espírito Santo, da nossa gente e da Rainha, enfim, os banquetes ao Espírito Santo, o bodo aos pobres, como função ao Espírito Santo. Eu gosto tremendamente desta palavra, uma função ao Espírito Santo. Acho que é tremendo. Se calhar é aqui, o bodo aos pobres. Convido, este recado, este convite foi ouvido por pessoas que creem e queriam seguir Jesus Cristo. Foi ouvido, foi-lhe dada atenção. Não é? E aqui diz que todos o observavam. Quando Jesus chegou ao banquete, olha, e a gente ia começar uma ideia nova, e eles estão a dizer: já vão a meio, vocês têm que parar. Olha bem, caros amigos, a gente vai continuar a falar sobre a presença de Jesus neste banquete, uma refeição em casa de um fariseu, porque ainda há mais a dizer sobre este acontecimento. Vamos então a um intervalo de 1 minuto, a gente volta, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na leitura do Evangelho da Missa 2, nós vimos que Jesus Cristo foi convidado para ir tomar uma refeição à casa de um fariseu. E é claro, ele sabia que estavam a observá-lo e, portanto, a prestar muita atenção a tudo o que ele dissesse. E nisto, Sr. Padre, Jesus mostrou ser inteligente. Vi que todos estavam a prestar atenção a ele, então vamos a dizer alguma coisa que sirva, não é? Porque eles estão a ouvir. E então ele começou logo a dizer a eles: olha, vocês não ocupem os primeiros lugares quando entram, porque não sabem se esse é que é o lugar para vocês. De repente, vocês sentam-se no lugar mais importante e a seguir vem outro que é que vai ir para aí e tu vais ir para um lugar mais baixo. Ficas envergonhado. Acho que está muito bem observado. Penso que o que se passava ali era todos queriam estar num lugar mais visível. Talvez um banquete, assim, uma refeição com muita gente, e nem todos iam caber à mesa, alguns talvez iam ter que comer mais num canto, porque as casas daquele tempo não eram assim muito grandes, os quintais também não tinham relva, penso eu, como hoje, e cada um procurava o melhor lugar possível.
E Jesus aconselhou que não fizessem isso. E geralmente os primeiros lugares estão à volta do senhor da casa, do senhor que convidou. Estão à volta do rei, estão à volta do senhor, os primeiros lugares. E o sentar-se nos primeiros lugares não depende da gravata que nós usamos, ou não depende disto ou daquilo ou daquilo outro. Depende do merecimento que ele tenha perante aquele senhor que o convidou. Por isso, o senhor que o convidou tem toda a liberdade para olhar e ver que o seu amigo, de facto, aquele que merece estar ali ao seu lado, olha, afinal o desgraçado está lá no fim Opa, não é o teu lugar. Faz favor, venha para aqui. Olha, tu desculpa, estás aqui a mais, não é? Portanto, esta argúcia de Jesus Cristo, numa altura que todos estavam com os olhos nele, eles enfiaram o barreto até aos pés. E não foi buscar coisas teóricas, não. Foi ali mesmo. Enfiaram o barreto até aos pés, ok. Agora, há uma ideia na segunda leitura que fizemos aqui, que no fim de contas é paralela a este. O que é que diz a Epístola aos Hebreus? Porque sentar-se no primeiro lugar é sentar-se ao lado da pessoa mais digna, que é quem convidou, o Senhor. De quem é que vos aproximastes? Pergunta a Epístola aos Hebreus. Vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os israelitas no Monte Sinai, o fogo ardente ou a nuvem escura, ou as trevas densas e tal. Vós aproximastes-vos do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, aproximastes da Jerusalém celeste, aproximaste de muitos milhares de anjos em reunião festiva, de uma assembleia de primogênitos inscritos no céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. O cristão, cada um de nós, os tais fariseus, os tais que estavam ali, a nossa vocação é aproximar-nos do Rei, do Senhor. E isso, meus amigos, é para quem for digno. Oxalá que o filho da minha mãe chegue lá um bocadinho. Não quer dizer ao primeiro lugar, porque, ok, não sou capaz, não mereço. Mas tenho lá um bocadinho, lá para o último lugar, se calhar o último também. Ok, mas paciência. O senhor vá para o último e depois nós dizemos, não, João, a gente ri-se, mas eu acho que isto que é sério, não é? O batismo, a nossa vocação, como padres, como diáconos, a vocação de qualquer um de nós, como batizados, etc., leva-nos a aproximarmos de Deus. Não é das coisas sensíveis, não é disto, não é daquilo, não é o orgulho, não é a vaidade, não é a hipocrisia, não é com mentiras, etc., é com a vida, é com a tal porta estreita que falávamos no outro domingo, etc. E a outra coisa que Jesus diz hoje é que a gente, quando dá um jantar, não convide só os amigos, convide também os pobres. Eu vejo nisto uma coisa assim, é que se eu convidar para um jantar os meus amigos, a gente vai ter o que os americanos chamam um good time. Mas não há mérito espiritual nisto. A gente reúne-se para se juntar e para se divertir e divertimos-nos. Pronto, está a finalidade do encontro conseguida. Conseguimos essa finalidade. Mas em termos de méritos para a eternidade, possivelmente não é assim uma coisa muito, muito meritosa. Agora, não seja má. Mas Jesus diz que a gente, quando se der um banquete, ele diz abertamente, quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz, por eles não terem com que retribuir-te. Exatamente. É que há aí um ponto que é muito importante. Muitas das vezes, vós e eu, quem é que eu convido? Quem é que eu convido, infelizmente, às vezes, para ir jantar comigo, almoçar ao restaurante? Vamos almoçar juntos e tal. É um good time, para ter um good time, etc. E também, amanhã convidas-me tu. Ou então eu convido para te retribuir, ou aquele, porque também já me convidou.
procuramos um mérito, a recompensa, a paga, entre aspas, mas no fim de contas, procuramos a paga. Hoje pago eu, amanhã pagas tu, não é? Mas a virtude, o genuíno do amor é não façamos isto à procura de uma paga do que vem. Procuremos uma paga, sim, mas é a paga do céu, não é? Yeah. Eu admiro muito o que eles fazem, por exemplo, numa organização em Hanford, o São Vicente de Paulo. Não é uma loja, é um lugar onde distribuem comida de graça aos pobres. As pessoas que precisam de ajuda vão ao escritório da paróquia, recebem uma senha e depois vão lá e são ajudados. A minha mulher, a Maria, ajuda lá um dia por semana e vem muita gente a receber ajuda. Eu acho aquilo tão bom, tão bonito. Ninguém paga nada. Aquilo é para os pobres, para aqueles que não podem retribuir com dinheiro, com um cheque ou com outra coisa qualquer. Não podem. A situação deles naquele momento não dá para eles retribuírem. E é uma atitude tão bonita da nossa igreja. Neste caso da nossa paróquia, a paróquia de Santa Brígida, suporta este João, este está profundamente ligada ao Evangelho. Quando deres esmola, não saiba à tua direita o que faz à esquerda. Dá sem importar a quem. Yeah. Dá-se. Eu mencionei isto por uma razão também, é que a gente ao ouvir as palavras de Jesus pode ficar a pensar que afinal não é bem ou não é bom convidar amigos à nossa casa para fazer um barbecue ou para ter um jantar. E não é isso que Jesus quer dizer. O que ele quer dizer é que a gente não se esqueça dos pobres, daqueles que precisam da nossa ajuda. Pode não ser num banquete igual àqueles, porque até há certas pessoas que estão, que aqui chamam homeless ou sem abrigo, que não se sentiriam bem na casa de alguém, uma casa bem amanhada, com comidas boas, com louças boas e a coisa assim, eles não se sentiriam bem. E também convidar um pobre para um lugar ou para uma coisa em que ele não se sente bem, também não é uma grande obra. Mas ter uma casa assim, onde eles sabem que aquilo é para eles e quando precisam de ajuda, aquilo é um lugar bom para ir, é uma coisa boa. E que nós devemos apoiar estas obras de caridade ou estas agências, porque às vezes também há agências do governo, como aquele Valer Interlock, e em Tolar vocês também têm o Valer, e em Hanford temos o São Vicente de Paulo, e muitas outras obras de caridade. Nós devemos ajudar e ser generosos. É que, de facto, infelizmente, nós chegamos a um ponto que também não é fácil para quem tem. Cristo não está de maneira nenhuma contra a que tu e eu e quem for convide os seus amigos para um jantar em sua casa, para maneira nenhuma, até pelo contrário, chama os teus amigos, faz uma festa, vive com eles em festa, etc, etc. E a refeição é sempre um elemento importante da festa e da amizade entre as pessoas. Mas, de facto, também o que é que diz? Mas lembra também dos pobres, daqueles que não têm comida à mesa, etc, etc. Hoje em dia, de facto, é difícil, por vezes, as pessoas, infelizmente, temos medo de quem metemos na nossa casa e não é qualquer pessoa que nós vamos convidar para a nossa mesa. Também, às vezes, fazermos uma coisa que não é mal, mas há pessoas que no Natal chamam uma pessoa pobre e eles têm que comer à sua mesa. Mas depois, durante o ano, nunca mais lá está. Esta questão também de fazermos uma espécie de show-off à custa dos pobres também não fica muito bem. Não é? Lembrar-se dos pobres é preocupar-se com eles, é dar-lhes a mão, é dar-lhes aquilo que eles necessitam, que é ternura, que é pão. Mas os nossos portugueses, penso que se lembram muito dos pobres. Bem, vendo as festas do Espírito Santo, e quem é que vai lá comer sopas? Vai lá muita gente que precisa de uma refeição quente num dia, e aquele dia recebe-na ali. E também eu já estive em ocasiões, em parties e festas, que resta comida, e as pessoas dizem,
vamos levar isto aos pobres. Vamos levar, por exemplo, em Hanford também temos o Soup Kitchen. E eu já fui levar, está numa função, e restar comida, e de ir ao Soup Kitchen, levar uma pana de comida, e eles estavam mesmo já a comer, e eu entrei por lá com a pana quente, e aquelas pessoas falaram, dá cá, e foi logo entregar às pessoas naquela hora. Um dos sinais que tenho visto como padre, e muitas vezes, na nossa comunidade aqui à volta, era mesmo, vem um pedido de... É uma criança nos Açores, é um casal, é isto ou aquilo. A gente vai à rádio, vamos à igreja, temos uma pessoa assim com esta necessidade, a gente vê a generosidade das pessoas, a prontidão com que se faz. Agora, hoje, de facto, às vezes há esta dificuldade, este medo que se tem por qualquer pessoa na nossa casa, etc. E por isso a sociedade inventa outras maneiras de ajudar, porque hoje em dia... Naquele tempo não havia, possivelmente, mas hoje em dia há muitas maneiras de nós mostrarmos a nossa generosidade e de ajudarmos os pobres sem levarmos um desconhecido à nossa casa. Eu há tempos coroei um senhor aqui nos domingos depois do Pentecostes. Ele veio à coroação e a sua festa, o seu bodo aos pobres já o tinha realizado. E achei muito interessante. Ele disse, bem... Há dificuldades, os tempos são outros, mais isto, mais aquilo, eu não tinha casa nem tal para filmar muita gente. Mas olha, eu fui à casa dos homeless em Fresno, onde eles se reúnem e viviam ali 70 e tal pessoas. Eu fui a uma casa que vende galinhas assadas, frangos já assados, comprei 70 frangos, fui lá levar para a refeição para aquela gente lá, em louvor do Divino Espírito Santo. Bonito. Yeah. E parece-me que estas coisas continuam, que o nosso povo captou bem a mensagem do Evangelho e aquilo que Jesus diz a respeito de valer aos pobres. Bem, caros amigos, Jesus continua-nos a lembrar que nesta caminhada para o Pai do Céu, para a casa do Pai, que devemos levar todos connosco, os nossos amigos, mas também os pobres devem ir connosco. Bem, isto hoje é o último dia dos nossos 3 programas que fazemos. Obrigado pela vossa atenção ao longo destas semanas. Boa noite e adeus.